Voltamos com o Hora da Saúde, que nesta edição está falando sobre polifarmácia. Já ouviu esse termo? Quer entender melhor o que é? Pois então, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso e neste segundo bloco nós vamos contar com a presença da convidada de hoje. É a doutora Juliana Beraldo Ciolha. Ela é geriatra paliativista da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Amor. Doutora Juliana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco para falar sobre esse assunto tão necessário, não é? Eu é que agradeço a oportunidade. Doutora Marcela, a nossa convidada agora vai ajudar, né? Os nossos convidados, a gente espera, a evitarem a polifarmácia, correto? Justamente, a gente precisa entender qual que é o impacto disso para a nossa saúde e que parte a gente, enquanto paciente, usuário, cliente do Sistema Único de Saúde, consegue fazer ativamente para evitar isso. É uma via de mão dupla, né? Quem prescreve e quem vai usar a medicação. O que cada uma dessas partes pode fazer para poder diminuir esse problema de saúde? É isso que a gente espera. Doutora Juliana, como evitar a polifarmácia? Tem algumas coisas importantes para falar a respeito disso, né? A primeira delas, como vocês já mencionaram, é que a polifarmácia, que é o uso de múltiplas medicações no mesmo indivíduo, ela é uma doença em si. Tamanha é a importância que ela tem como causadora de agravos à saúde, né? Então, um paciente ele pode internar confuso porque tomou um remédio novo, ele pode cair porque ele tomou um remédio novo que não foi prescrito adequadamente, ele pode ficar incontinente subitamente por um remédio que ele nunca usou antes e que foi prescrito em interação com outras medicações. Então, é fundamental prevenir polifarmácia e manejar adequadamente, porque isso é um risco muito grande para o idoso, tá? Essa é a primeira coisa que eu tenho para dizer. Eu acho que a melhor maneira de prevenir polifarmácia é seguir com o mesmo médico sempre, tá? Quanto mais médicos um indivíduo tem, maior é o risco que ele tem de usar múltiplas medicações sem que elas sejam coordenadas. Então, o ideal é que exista um gestor do cuidado, alguém que organiza aquelas medicações e que possa orientar, olha, isso aqui não é mais necessário, isso aqui você já acabou de usar, agora não precisa mais, isso aqui é para manter, né? E de novo isso remete à necessidade que os médicos que cuidam do mesmo doente se comuniquem. Isso não é tão difícil quanto parece, isso a gente faz através de bilhetes, de cartinhas, ou mesmo de passar a mão no telefone e entrar em contato com o médico que assistiu o seu doente. Mas quanto mais eu procuro múltiplas vezes o serviço de saúde desnecessariamente, maior é o risco que eu tenho de tomar vários remédios desnecessariamente, e quanto mais especialistas eu tenho envolvidos, maior o risco de polifarmácia. Então, se eu puder ter um que centraliza o cuidado, que organiza o cuidado, melhor. E isso também ajuda no ajuste das medicações antigas com as medicações novas? Como ajustar? Sem dúvida, porque se você segue sempre o mesmo doente, você sabe que a hipertensão dele está se tornando descontrolada e que você precisa associar um outro remédio ou trocar, né? E você sabe que aquela tal medicação para labirintite já não é mais necessária porque ele já saiu da crise. Então, se você conhece o doente, ele está nas suas mãos e segue com você regularmente, você tem mais chance de fazer o ajuste na hora certa e de tirar medicações desnecessárias no momento adequado também. Esse ajuste das medicações não é tão difícil, doutor Marcelo? Ele demanda uma certa experiência nesse tipo de... Ou ter um profissional que vai ajudar. Sim, porque a gente, quando vai fazer a coordenação do cuidado, a gente tem que ter a noção de onde é o papel do generalista, onde é o papel do especialista focal. Quais que são os limites disso? Como a doutora Juliana falou, quanto mais especialistas focais envolvidos no cuidado, maior o risco de você fazer polifarmácia, porque você vai ver o cuidado segmentado. Então eu vou cuidar da minha diabetes com o endocrinologista, da minha hipertensão com o cardiologista, vou ver se eu tenho algum risco de demência com o neurologista. Ninguém se conversou nesse meio do caminho. E aí eu tô lá no neurologista, o neurologista percebeu que a minha pressão não está controlada, não está bem ajustada, ele vai agir oportunisticamente e vai fazer um ajuste. Ele não sabe se eu uso antihipertensivo ou não. E aí talvez ele inicie ali por uma questão de segurança. E aí já começou o problema. E a hora que eu vou no cardiologista, eu não conto que eu fui no endocrinologista e que ele já ajustou a minha parte de gordura no sangue e eu já estou tomando um remédio para isso, e aí o cardiologista vai se preocupar porque ele quer que eu não infarte, que eu não tenha AVC, e vai ajustar a medicação para isso também. E aí a hora que eu vejo, às vezes eu estou usando 3, 4, 5 medicações com o mesmo fim
e às vezes pagando. Isso é uma outra questão que a gente já até comentou no bloco anterior. Quanto maior o acesso à saúde suplementar, porque vou ter mais contato com especialistas focais, mais eu faço polifarmácia e às vezes com medicações em que eu estou desembolsando. Então, no Brasil, o estado de São Paulo é o estado que mais tem polifarmácia em relação aos demais, justamente por conta disso. Então, a gente precisa conversar e ajustar. Então, o ideal é que essa farmacinha caseira seja reduzida, né? Sim. E o doutor Marcelo, doutora Juliana, o que priorizar, então, para reduzir a polifarmácia? Eu acho que toda consulta médica deve ter um componente que a gente chama de revisão de medicações em uso. Tá? Então, assim, toda vez que um idoso vai ao médico, esse médico deve perguntar quais são as medicações que o senhor usa. Todas, inclusive as que não foi o médico que passou. Né? A gente até pode brincar disso em consultório, né? E dizer, tem algum remédio da comadre? Tem algum remédio do vizinho que eu não estou sabendo? Pode me contar, não vou ficar bravo, né? Porque às vezes eles escondem um pouquinho de medo da reação do médico, né? Mas então, essa revisão das medicações em uso, ela deve ser feita a cada consulta. E não só na consulta médica de ambulatório, ela deve ser feita no pronto-socorro também. Tá? Porque, inclusive, a gente tria causas de internação na hora que a gente revisa as medicações. Uma farmacinha básica de casa deve ter analgésico, deve ter um remédio para vômito, deve ter um antitérmico bom, seguro para aquela idade e as medicações de uso contínuo. E é basicamente isso, né? A gente deve evitar manter em casa psicotrópicos, medicações que podem dar alteração de nível de consciência, calmantes. Claro, se o indivíduo já usa uma dessas medicações, ela deve estar em quantidade adequada em casa, controlada e acompanhada de prescrição médica. Então, não deve ter em casa aquilo que não tem receita. Isso é, assim, o melhor a fazer e isso é simples de fazer. Tá? Porque, assim, se eu tenho uma pasta com uma pilha de receitas e do lado uma pilha de remédios, o que é que veio da última consulta e o que é que pode ser descontinuado? Isso também é trabalho do médico fazer e da equipe de saúde. Na verdade, não só do médico, como da equipe em si. Um bom enfermeiro, e são muitos bons enfermeiros com os quais a gente se depara na atenção primária, ele pode fazer isso numa pré-consulta, inclusive. O agente de saúde faz isso com desenvoltura, né? Quando ele visita a casa do doente no SUS, ele consegue sim dar uma levantada ali e trazer essa informação para a equipe e falar, olha, aquilo ali está um banzé dentro da casa de tanto remédio. Então, toda a equipe pode trabalhar em cima disso, né? Eu acho que é mais difícil fazer isso fora do SUS, na saúde suplementar, como o Dr. Marcelo falou, do que no próprio SUS. Porque no SUS eu tenho o agente que participa e que está ali sempre perto. Na saúde suplementar, o paciente escolhe de um portfólio de médicos o que ele quer. E isso é temerário. Ter mais médicos não é necessariamente ter mais saúde. Tá? E assim, que os médicos sempre quando prescrevam ao paciente idoso, pensem, né, eles devem pensar isso, deve estar na mente da equipe de saúde, que eu devo começar com a mínima dose possível e progredir devagar, que não é igual medicar um idoso e medicar um rapaz saudável de 28 anos, que a dose para um idoso talvez não seja a mesma dose, né? E aí nesse sentido sim vale muito a pena a consulta com a interconsulta, ou mesmo uma conversa entre médicos, né, ou entre os colegas que aprendam a usar umas doses menores para o idoso. E na parte técnica, a gente precisa lembrar de algumas questões. Prescrever para o paciente idoso, a gente, enquanto profissional da saúde, precisa lembrar que o guideline, aquela diretriz, o tratamento de ponta, o mais moderno, ele serve para nos guiar. Prescrever para um paciente idoso envolve princípios mais importantes do que a última atualização que você leu lá na atualização da especialidade, por exemplo. Se você segue os princípios, você consegue usar todas as atualizações. Se você só usa a atualização, você vai ficar refém disso e pode colocar o paciente em risco. E dentre os princípios implica em evitar algumas situações. Algumas medicações que aconteçam juntas ou que você inicie as medicações de modo abrupto, que você intensifique muito a sua meta terapêutica sem pensar no tempo de vida esperado dentro daquela condição clínica e no impacto que os efeitos adversos daquele tratamento podem trazer para o paciente. Se a gente mantiver isso, a gente consegue ser mais seguro na hora de prescrever enquanto profissional da saúde, independente do profissional da saúde que seja. Pode ser qualquer membro da equipe, isso faz parte do que você tem que olhar no paciente idoso. Então, se eu sou fisioterapeuta que estou ajudando alguém que está se recuperando de uma fratura de fêmur, por exemplo,
eu posso fazer isso, eu posso me atentar e lembrar, se eu sou o agente que estou visitando esse paciente em casa, eu posso olhar como que está a caixinha de medicações ou não, né? Se tem esse controle ou não. E eu, paciente, ou o coordenador do cuidado desse paciente, né, o acompanhante, posso fazer isso a hora que eu tenho um controle das medicações para levar na consulta, qualquer consulta. Porque uma outra coisa que dificulta o cuidado é quando você vai atender, prestar o cuidado, e o paciente até sabe que toma muitas medicações, mas ele não lembra quais. Não sabe o nome ou o porquê, não entende o porquê usa a medicação. Isso talvez seja mais preocupante. Esse é um dos riscos de usar muitas medicações? Quais os principais riscos desse hábito? Tem uma observação que eu queria fazer sobre o que o Dr. Marcelo está falando, que é fundamental, é uma questão muito mais profunda, na verdade, né? Confiar no profissional que presta assistência diminui o risco de usar muitos remédios. Porque você não vai buscar fora de uma relação de confiança aquilo que você já tem. Então, o paciente que é bem assistido e tem confiança no médico dele, ele desconfia de novos remédios e ele leva para o médico dele ver. Isso é o cenário ideal, para que ele receba uma prescrição e ele leve para a equipe de saúde na qual ele confia aquilo, né? A gente falava dos riscos de se medicar sozinho, né? E dos riscos de tomar muitas medicações. O Dr. Marcelo citou uma coisa fundamental, lembrar das coisas que eu tomo, né? Levar à consulta a lista das medicações que eu tomo e entender por que eu as tomo. Então, assim, isso carece de tempo do profissional para explicar, este é para pressão, este é para o diabetes, este é para o colesterol e este aqui não pode parar de tomar de jeito nenhum deles pode, mas se tiver que escolher um que não pode parar de jeito nenhum, é esse aqui. Isso é o profissional que tem que fazer, né? Mas o paciente precisa estar disposto a ouvir e seguir a orientação. Isso é muito difícil? Isso é difícil muito por desconfiança do profissional, ou porque o profissional não tinha tempo para mim, não me explicou nada da minha prescrição, e aí quanto menos explicação eu recebo, menos eu quero seguir a orientação do profissional. Isso é muito difícil porque nem sempre eu consigo que o mesmo médico atenda o paciente no SUS, que seria o ideal. Né? Às vezes, cada vez que ele vai a um médico e ele tem que retomar toda aquela história dele de doenças com aquele médico. E aí ele vai na internet, busca o que ele pode fazer? Exatamente. A quantidade de informações erradas que são recebidas é muito grande. A quantidade de promessas falsas disponíveis na mídia é ainda maior. Né? Então, eu imagino que eu vou tomar uma medicação anti-envelhecimento, que na verdade é um polivitamínico, e que aquilo vai me fortalecer, porque aquilo é vendido enganosamente como algo que me fortalece. Né? E na verdade eu estou dando um suplemento polivitamínico em dose altíssima para um fígado que já envelhece, para um rim que já envelhece, e o risco de uma reação adversa ou de uma intoxicação até por aquela medicação que me prometia uma coisa enganosa é enorme. Então assim, uma coisa que eu gostaria de passar, uma mensagem que eu gostaria de passar é evitar acreditar em tudo que se ouve. Né, perguntar para a equipe de saúde que é quem deseja o melhor para mim e confiar que essa equipe deseja o melhor para mim, porque senão eu caio numa malha de promessas enganosas que são puro interesse industrial de vender uma perfumaria quase cosmética de medicações e eu me coloco em risco, né? Porque é mais cômodo tomar uma pílula. Olha, tome isso que você se fortalece. É melhor do que fazer musculação, do que combinar exercícios aeróbicos com exercícios de carga, que é o que efetivamente fortalece. Né? Mas a gente não pode cair em promessas enganosas de medicação, como de nada. Né? E dentro disso que a doutora Juliana está dizendo, uma coisa que facilita muito e previne muito é a participação na tomada de decisão do tratamento. Quanto mais eu paciente, escolho junto, entendo a razão e participo, mas eu me engajo e eu entendo o que é a minha prescrição e confio na decisão. Então, às vezes, eu vou passando de profissional em profissional porque eu ainda não escutei o que eu queria ouvir. Ou seja, a minha vontade não foi respeitada. Então, por isso, eu estou indo atrás de outra opinião. Então, isso é uma coisa que é simples e que previne muito, em qualquer idade, não só para o paciente idoso, essa questão da polifarmácia, que é um problema grave. Doutor Marcelo, quero te agradecer mais uma vez pela participação no programa, pela parceria. É sempre um prazer, Glaucia. Estou agradecendo o doutor Marcelo, porque a gente se despede dele agora, mas a doutora Juliana continua com a gente. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, as principais dúvidas dos telespectadores. E você continua aqui com a gente no Hora da Saúde.